Bem, meus queridos, amados irmãos, eu passo por aqui para complementá-lo todo com uma santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Antes de mais nada, eu saudo todos com uma paz do Senhor Jesus e quero convidá-lo, você, para se inscrever no meu canal no YouTube. Mas como que eu faço, missionário? Clica no YouTube, escreve Luiz Carlos de Barra do Turvo, vai aparecer meu canal e você se inscreva, que é muito importante. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero contar uma história, glória a Deus, mas antes eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus. Hoje eu vou trazer uma história para todos meus queridos amados irmãos, mas não saia daí, preste bastante atenção na história. E nessa história, eu quero falar sobre um pouco do mundo espiritual, ok? O mundo espiritual, você não, muitas vezes você não entende. Muitas pessoas eles estudam o mundo espiritual. O mundo espiritual só vai entender aquele que Deus dá, alguma página de entendimento. Mas eu quero ler aqui nos Salmos, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Tá, ok, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem me recearei. O Senhor é a nossa luz, a nossa fortaleza. Mas antes de mais nada, já também estou querendo te pedir aí que você já vai deixando seu like, dando seu ok e deixando aí o seu comentário. Bem, meus queridos amados irmãos, eu quero vir falar aqui hoje que eu sou do norte do Paraná, um lugar que se chama Ortigueira. A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os meus irmãos de Ortigueira. Irmãos, eu venho falar aqui um pouco hoje sobre o mundo espiritual, a qual muitos não acreditam, mas não é para ninguém acreditar mesmo, Mas o mundo espiritual, sempre eu falo aqui que ele é complicado, e é meio difícil de entender. Eu quero dizer que eu nasci em Ortigueira, Paraná, Ortigueira, Paraná, interior, do estado do Paraná, norte do Paraná, Então eu sou nascido perto de Briolândia, num lugar que se chama Paió Grande, Briolândia, Então quero saudar todos, mandar um abraço e saudação para todos os nossos irmãos do Paió Grande, todos os meus amigos, e pessoas que moram no Paió Grande, Ortigueira, Natingui, Lajeado, Bonito, e Barrinha, bairro dos França, Serra do Leão, Serra do Orval, Espigão do Tigre, Baiadão, Curva da Orelha, Serra da Piquira, todos aí, bairro das Funaia, que Deus os abençoe a todos, Água das Pedras, todos aí, que Deus os abençoe, nossos irmãos também de Ortigueira, bairro Centro e os demais aí. Bem, meus queridos amados irmãos, então eu morei assim como eu me criei, nasci e me se formei em Ortigueira, Paraná. Eu morei num lugar onde que tinha, vou falar aqui um pouco do mundo espiritual, aonde tinha uma mata tinha um rio, e aquele rio era um córrego, passava um córrego. E naquele córrego as pessoas sempre via uma menina, Uma menina que ela sempre quando eles viam que eles se aproximavam dela, ela pulava de ponta dentro daquele poço. Mas para você ter uma ideia, que aquele poço ele não passava de 20 centímetros, aquele poço. E no centro daquele poço tinha uma pedra. E ela sempre ficava em cima daquela pedra. E podia estar escuro o tipo que tivesse. Quando você fosse passando lá, era uma menina que estava
com a roupa branca e o sabonete era um sabonete branco, tipo um sabonete como fosse esse luxo. E ali ela está sempre, ela se banhava ali naquele lugar. Muitos viram, né, esta menina lá. Mas quando as pessoas se aproximavam, vinha andando, era um lugar bem escuro mesmo, mata fechada, né? Pessoas via ela mais assim enquanto estava escuro. Aí quando se aproximava, aquela menina, ela pulava de ponta naquela água e ela desaparecia. Aí você vai perguntar, mas claro, a menina mergulhava e saía para outro canto, mas não tinha como mergulhar. Se você deitasse na água, ainda você ficava com o corpo ainda para fora da água, ou senão na beira da água, não tinha como mergulhar ali. E era um pocinho muito raso, a não ser quando estava cheio o rio, né, quando o córrego lá enchia. Então, meu querido, amados irmãos, muitas vezes a gente fala as coisas, né, sobre o mundo espiritual, e muitas vezes as pessoas acham que é mentira, que isso não existe, mas o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Neste lugar, querido, amados irmãos, também tinha outro fenômeno, que gritava naquele mato, gritava. Pessoas gritavam de noite naquele mato. Mas ele dava um grito aqui, e daqui a pouco ele dava um grito lá, 500, 600 metros longe, e era assim, 1 quilômetro mais longe. Era um grito muito forte. A gente era, lá de vez em quando, nós escutava também pessoas roçar, derrubar árvore, cortar de machado. Quem mora no sítio, na lavoura, sabe o que é cortar de machado, né? Cortar, e a árvore caía. Subiu à noite, subiu como fosse pessoa. Existia muitas coisas, voz que falava dentro daquele mato. Irmãos, e ali não só eu ouvi, como muitos ouviu as coisas ali. E se tinha aquele tempo, se hoje também tem, existe esses seres sobrenaturais neste lugar. Então as pessoas muitas vezes, às vezes ele brinca com uma coisa que ele não vê, que ele não enxerga. Mas o mundo espiritual, meu querido, amado irmão, eu digo para você que ele existe. Mas por isso que nós temos que servirmos a Deus e adorar a Deus. E o negócio é tão natural, sim. O sobrenatural é uma coisa tão real no mundo físico, que lá eu escutei o cero cortar de machado, da machadada assim, tipo 3 metros longe de mim, e olhar, não vê nada. Cachorro tá pegando e apanhando, e você iluminar lá, não vê nada. Então tinha esse fenômeno. Então o mundo espiritual, irmãos, ele existe, e as pessoas muitas vezes brincam com as coisas espirituais. E é apavorante, não é brincadeira. Outra coisa que nós olhamos, né, e eu vejo assim, as pessoas que às vezes desafiam o mundo espiritual, mas não está preparado para encarar o mundo espiritual. Irmãos, aí as pessoas falam, não, mas o cara, para ouvir esta voz, uma voz, algo assim, essa pessoa já está atribulada. Não, lá as pessoas ouviam, não só mas talvez nós estava em punhados de pessoas, e a gente enxergava algo.
Eu lembro uma certa vez em Mortigueira também, tinha duas bolas de fogo, que aquelas bolas de fogo, ela era tipo duas luminárias, como fosse uma luminária de uma moto, aquelas luminárias, elas corriam por cima dos matos, e era mais ou menos umas 6 horas da tarde, a gente só via aquela bola de fogo, não via o que era, só via uma luz, tipo, que iluminava e saía correndo, como tivesse aquelas luzes apostando corrida, ou tivesse brincando um com o outro. E aí nós tínhamos que passar ali à noite, né? Nós tínhamos que passar ali, estava aí outra pessoa, e não foi só eu que vi, muitas pessoas viram. Então, meu querido, amado irmão, o mundo espiritual é muito complicado. E quantas vezes eu passar neste lugar sozinho, escuro, que eu não enxergava um palmo diante do meu nariz. Escuro mesmo, no sertão, lá no lugar que não tinha luz. Noite que não tinha lua, tinha que estar adivinhando por aqueles carros, era um caminhozinho que passava só boi e cavalo ali. As várias vezes eu passar nesse lugar e eu pensar assim, agora só falta que um ser sobrenatural venha me atacar. Mas graças a Deus nunca me atacou. Passei muitas vezes nesse lugar. Tinha um cotovelinho, tinha uma mata para lá e mata para cá. Ali toda vez que eu passava, até mesmo de dia, eu sentia uma energia atrapalhada naquele cotovelo. Também no norte do Paraná. Eu sentia um negócio meio esquisito ali. Que quando eu passava ali, me dava aquele negócio complicado no meu corpo. Eu sentia aquele mal-estar, aquele negócio. E quando era de noite, quando eu passava por ali, também sentia. Até mesmo de dia eu sentia. Dava uma impressão que algo ia se manifestar ali e aparecer para a gente do nada. Então, o sobrenatural, meus queridos, amados irmãos, ele existe. Ele existe. E as pessoas, né? Irmãos, é por isso que há muitas pessoas que ele fala sobre o mundo espiritual e as pessoas não entendem ou não entende, acha que a pessoa está falando uma piada, que está contando uma lenda. Agora, uns dizem de lobisomens, outros falam sobre lobisomem, e outros falam sobre mula sem cabeça, outros falam sobre o boitatá. Mas eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Eu acredito que existe algo sobrenatural. Algo sobrenatural, que são os espíritos, como é que eu falo? Os espíritos malignos. Os espíritos não são pessoas, uns dizem que é pessoas que morrem, também não é pessoas que morrem. Pode que uma pessoa morra no local ali e alguém, o inimigo fica ali usando aquela pessoa para assustar alguém ou para trazer uma lenda para alguém. Mas nós sabemos que esses lugares são os lugares carregados. São lugares, irmãos, que para você morar num lugar desse, você tem que orar muito. Você tem que pedir muito a Deus. Porque senão você vai sofrer um ataque constante. Constante. Você vai sofrer um ataque. Por quê? Porque o que está ali não são coisa física, mas são coisas espirituais. É igual nós vemos, tem pessoas que dizem que as coisas são, os espíritos estão no cemitério. As pessoas, às vezes as pessoas acham que os espíritos estão só no cemitério, mas os espíritos, ele está surdo.
Em todos os lugares se encontram espíritos, e são os espíritos tribuladores, espíritos vagadores. Nós vemos que muitas vezes, meu querido amado irmão, quando nós falamos do mundo espiritual, o mundo espiritual, meu querido, minha querida amada irmã, eles andam pela terra, só que são seres espirituais. Eles não estão no mundo, eles manifestam no mundo físico, mas é espiritual. Há lugares que há festações dos espíritos, processões dos espíritos, e as pessoas têm que... Eu lembro uma certa vez que nós fomos no meio de um mato, mata fechada, mata mesmo. E lá num certo lugar tinha um barraco de madeira pique. Mas neste lugar lá, foi um irmão, e enquanto este irmão estava orando, alguém chegou na porta do barraco e bateu palma como fosse uma pessoa. Até portanto que eles não aguentaram e abriram o olho e foram ver, não tinha ninguém. Então quando a gente descia neste lugar lá, eu lembro que para me chegar até este local, eu fui para trabalhar. Não foi fácil. Parece que tinha algo, né? Fui atacado, cometido por uma cetra na minha perna. Enquanto eu caminhava, no caminho dentro daquele lugar, para chegar a este barraco, porque tinha algo que não queria que eu fosse lá. Por quê? Porque eu ia lá, nós ia orarmos a Deus lá. Mas é aquilo que eu falo, querido amado irmão. Há muitos, eles brincam com o mundo espiritual, mas eles não sabem que o mundo espiritual não é brincadeira. Às vezes nós vemos pessoas, né? Pessoas que batem a mão no peito e ele acha que é de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não é assim não, irmãos. Em Ortigueira, Paraná, um rapaz, ele estava todo dia indo em Briolândia. E quando alguém chegou e falou para ele, pare de andar à noite, porque isso vai te incomodar você qualquer hora, alguma coisa vai te incomodar. E um certo dia ele arrumou um animal mular muito bom, e aí de repente ele estava vindo embora, mas já estava escuro. E a hora que ele passa no lugar lá, ele viu uma caveira que estava atrás do burro dele, e levantou, inclinou a cabeça e olhou assim de ponta cabeça, aquela caveira no rosto dele. Aquela hora ele fechou o olho e segurou na cabeça do arreio daquele burro. Ele foi abrir os seus olhos quando ele já estava passado mais de 3 partes para chegar na casa dele. Mas nunca mais ele quis saber. Aí ele contou a história. Falou, olha, eu fui atacado por um ser muito esquisito. Irmãos, então o mundo espiritual existe. Ele tem. E nessa mesma caminhada, esse mesmo que falou para essa pessoa se cuidar, ele falou assim, eu estou falando para você parar com essas besteiradas de você ficar andando à noite. Porque uma vez teve um ser que montou na garupa do meu cavalo. O cavalo era forte, mas o cavalo não aguentou ficar de pé. E aí quando levantou o cavalo vinha gemendo. O cavalo vinha quase se deitando. Eu passei uma pura, então falo para você. E o cara não acreditou. Mas bem aconteceu. Então o mundo espiritual, irmãos,
não é brincadeira, o mundo espiritual ele existe. Muitas pessoas no lugar, na avenida do bairro, por muitas vezes teve pessoas também de ver uma caveira de osso, uma bicicleta de osso, que que andava na bicicleta de osso era uma caveira de osso. Então pode ser o mesmo demônio, ou caveira da meia-noite, sei lá, ou que se manifestou para este homem. Então, querido amado irmão, tem pessoas que, quando as pessoas falam isso aí, eles brincam, eles muitas vezes não estão preparados, eles dão gargalhada. Mas eu já vi muitos, eles brincar, zombar, quando é dia, mas quando é de noite, não dorme de medo. Irmãos, o mundo espiritual é complicado. Eu já vi nego se abusar, isso não existe e tá, e aquela coisa, mas quando chegava de noite, não conseguia dormir. Passava a noite em claro, porque desafiado foi ficar com medo. Há muitos aí que bate a mão no peito. Eu lembro uma vez que tinha um rapaz que ele era um cristão, e ele todo dia ele expulsava demônio, ele fazia um monte de coisa. Ele expulsava demônios, falava, eu não tenho medo de demônio e tal, e vai. Quando foi um dia, nós fui trabalhar num barraco, num lugar bem atrapalhado, um lugar bem sinistro mesmo. Aí eu fui e ele estava com um cachorro. Eu estava meio com medo do cachorro. Fui tomar banho e ele pensou na cabeça dele. Aí ele, não vai embora. Eu não sabia que ele estava com medo, ele tinha medo de ficar sozinho. Então aquele dia ele não ia ficar com ninguém, então ele queria que... Você sabe que eu vou posar mesmo, rapaz? É muito longe mesmo onde eu tinha que caminhar. Eu tinha que sair 3 horas da manhã de bicicleta para chegar 7 horas lá no local. Então era muito longe e corrido. Se fosse de a pé, saía 3 horas e chegava quase meio-dia lá. Então eu falei, todo dia ir embora, sai daqui 5 horas, eu vou chegar lá quase 10 horas da noite, outro dia sair 3 horas da manhã, é muito corrido para mim. Eu vou posar aí que é muito cansativo. Peguei, fui tomar um banho e ele esqueceu de mim. Quando eu chego na porta do barraco, bato palma. Meu irmão, minha irmã, este rapaz, ele chegou e levou as 2 mãos pro meu lado. Você está repreendido, Satanás, você está repreendido, você está queimado, e bateu a porta do barraco e abri a porta deste barraco. Meu irmão, eu falava, meu irmão, que é isso? O sangue de Jesus tem poder, meu querido. Sou eu, rapaz. Abre a porta do barraco, o quê? Abre o quê? Quando ele abriu a porta do barraco, ele estava tremendo, tremia o corpo dele inteiro. Falei, Jesus amado. Daí eu falei assim, irmão, espera aí, você luta contra os demônios e agora tanto medo desse jeito? Mas irmãos, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira não, irmãos. Então muitas pessoas desafiam o mundo espiritual. Mas se ele deparar com o mundo espiritual, ele teme na base. Ele teme na base. O que tem, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu não tenho medo de feitiçaria, eu não tenho medo de bruxaria, eu não tenho medo de nada, porque eu tenho Cristo Jesus. Mas eu me apego muito com Deus. Eu me apego muito com Deus porque eu sei que tem coisas aí no oculto, no escondido profundo, no mundo espiritual aí, que a gente nem imagina. São coisas fortes. Irmãos, tem pessoa que tem pessoas que ele não aguenta um ataque espiritual. Ele não aguenta. Porque há muitos cristãos, né, que tem dom de visão, dom de revelação. Muitas vezes
começa a ter o ataque, começa a ter as visões, as revelações profundas. Irmão, tem pessoa que ele recebe o dom de visão, ele vê coisa assim na frente dele, e aí ele está vendo e ele está falando para você que está vendo e você não está vendo. Aí esse crente, para os outros crentes, o que ele é? Ele vai ser taxado como louco. E aí muitas vezes ele tem que ver e lutar sozinho, sem falar, porque se ele for falar, é louco. Irmãos, a chacota vem. Eu lembro um certo dia que eu estava falando com uma pessoa que eu tinha visto uma serpente. E eu vi a serpente. Deus me mostrou uma serpente muito grande no local. E eu falei para a pessoa já saiu ali. E aí daqui a pouco era só nego, cuidado com a serpente, cuidado. Falei assim, daí eu cheguei e falei para uma pessoa, falei assim, olha, que estava fazendo chacota. Falei, cara, você é cego. Se Deus abrisse teu olho espiritual, você é cego e incrédulo ainda. Irmãos, eu não acredito em pessoa que é muito incrédulo, não. Há pessoas que falam muito das coisas de Deus. Ele quer se apresentar como algo de Deus. Mas se a Bíblia fala sobre o mundo espiritual, então o mundo espiritual existe. Nós vemos, queridos amados irmãos, que não é brincadeira. Não é brincadeira. O mundo espiritual, irmãos, é complicado. Muito complicado explicar conforme é o mundo espiritual. E muitos estudam para ver o mundo, quer estudar sobre o mundo espiritual. Agora uma coisa é que às vezes essa pessoa está estudando um livro e esse próprio livro está levando ele para o lado do satanismo. Porque o mundo espiritual ele começa a se manifestar. E aí vai levando esse indivíduo ao mundo da incredulidade, o mundo da bruxaria, da feitiçaria, o mundo da magia negra, o mundo do satanismo. Nós vemos às vezes aquelas pessoas estão assistindo um filme de terror, mas ele está assistindo o filme de terror, mas tem pessoas que vê o terror do mundo espiritual da forma que eles passam dentro de um filme. A maior parte daquelas pessoas que está contando uma história daquele filme são coisas que ele está trazendo o mundo espiritual para o mundo físico, para trazer e simular o mundo real. Tem pessoas que vivem aquilo que ele está ali. Irmãos, há pessoas, atores, que ele faz o filme baseado naquilo que ele viu ou naquilo que ele estudou. E tem pessoas que ele começa a estudar os livros satânicos, os livros das maldições. E aí de repente ele começa a contemplar e ver todo aqueles que ele está estudando ali. Por isso eu não estudo livro satânico, os livros diabólicos. Nunca li um livro maligno. Nunca li um livro que parte para a magia negra, ocultismo ou satanismo. Mas o que eu leio é a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada fala também sobre os animais dos turnos. Quando fala os animais dos turnos, não está falando das aves do turno. A coruja, quando está falando da escuridão, aqui
em Salmos, como eu li aqui em Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a luz. Mas o verso dizemos Satanás, Lúcifer, ele é treva, ele é escuridão. Então, quando se fala quando está falando da escuridão, quando está falando das trevas, está falando sobre algo dele. É o mundo dele, é o mundo das trevas, o mundo de Lúcifer. Mas agora, quando se fala na luz, ele está falando no mundo de Deus, no mundo celestial, espiritual celestial, que são o céu. Céu é iluminade, céu é luz, céu é claridade. Jesus é luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, meu querido amado irmão, mas não se esqueça que o mundo espiritual, oposto ao mundo de Deus, ele existe e ele é terrível. Há pessoas que moram em apartamentos, lá dentro de uma cidade tudo iluminada, mas tem pessoas que dentro dos seus apartamentos ele vê coisas horríveis. Irmãos, aqui se eu chegar no lugar, eu sinto a energia satânica. Se eu chegar num lugar que tem coisa de satanismo, muitos lugares eu sinto a presença de espírito satânico, diabólico. Às vezes eu sinto em pessoas, elas se aproximar perto de mim, eu sinto o espírito diabólico nela. Aí de repente, e tem pessoa que toda vez que ela se aproxima de mim, eu já começo a perceber que ela está acompanhada de alguma coisa. Há lugar, irmãos, que eu passo, eu sinto presença de espíritos malignos. Mas também há lugares que se eu passo, eu também sinto a presença de Deus, a presença da luz, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. É totalmente diferente. Eu sinto aquela paz, uma alegria que não é uma alegria assim, uma alegria mesmo na alma. Algo que vem. Irmãos, há ambientes que a gente chega, olha, pode estar todas as luzes acesas, mas a gente vê uma escuridão, mas a gente está vendo aquela escuridão com uma alma, é com o espírito, porque quem é espiritual vai entender isso. Eu estava conversando com um rapaz uma certa vez, ele falou assim: rapaz, eu não posso andar sozinho, principalmente à noite. Eu apanho, olha, acontece tantas coisas, e ele via tantas coisas, apanhava, acontecia muitas coisas sinistras com ele. Dele levar chicotada, ele está de a cavalo, levar chicotada nas costas, dele cair do animal. Um ser do outro mundo dá uma chicotada e derrubar ele um chicote em cima do animal. Então, o mundo espiritual existe. Por isso que nós temos que se apegar com Deus. Aí as pessoas falam, tem crente que tudo todas as coisas, tudo que acontece é o diabo. Não, mas não tem outro meio. Tudo que não é bom é dele. É ele que está tudo que a causa é ele. Nós vemos que é milhões e milhões e trilhões de espíritos no mundo, que cada um opera numa função. A função da mulher trair o marido, a função do assalto, do roubo. Às vezes você sai de dentro da sua casa, você é parada por um assaltante, mas aquele assaltante, ele veio te assaltar, mas ele não veio sozinho, ele veio com uma legião. Ele tem algo que está comandando ele. Às vezes você sai de dentro de casa e alguém chega e bate em você. O que é isso, irmãos? Isso é um espírito imundo. É um espírito da morte que veio para te ceifar. Aí você sai com vida.
Aí alguém chega e fala, ó, esse aí foi um ataque maligno. Aí você, espera aí, foi um ataque maligno. São coisas que você não vê. Então muitas coisas, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, é realidade. E o pior que é realidade. A pessoa está indo, vai lá no lugar lá, as coisas lá não deu certo. Muitas vezes as pessoas falam, não deu certo porque... Não. Você foi lá, não deu certo porque tinha um espírito que estava lá e fechou a porta para você. Irmãos, tem pessoa que tudo que é coisa que ele vai fazer, algo está dando errado. Por isso que nós temos que orar a Deus, nós temos que pedir a Deus. Enfermidades são cetras. E cetra pelo quê? Pelo espírito da morte, espírito da doença. Tem muitos espíritos. Uma vez um espírito chegou e falou para mim assim, eu sou o espírito das dores. A partir disso eu comecei a repreender o espírito das dores. Aqui é o Satanás das dores. Você está repreendido em nome de Jesus. O que Jesus ele diz em São Marcos capítulo 16? Aquele que crê e for batizado, aquele que crê, aquele que é batizado e crê em meu nome, disse Jesus disse isso, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em línguas estranhas, porão os mãos enfermos, os enfermos serão curados, expulsarão os demônios do que? O demônio da dor, o demônio da enfermidade. Irmãos, eu já tive muito ataques de espírito de serpente. Já tive muita guerra com espírito de serpente. Eu ia orar por pessoa e o demônio da serpente se manifestar mesmo. Espírito de cobra. Irmãos, aí você fala, o cara ficou louco. Nós vemos que tem pessoa que contra ele... Eu vou falar aqui com pessoa que vai chegar ouvidos de pessoa, quem sabe, que já teve noite de você sonhar com cobra, outro dia você amanhecer com dor no seu corpo. Você sonhar com uma cobra grande que te pegou e foi te enrolando, ou uma cobra tipo assim. Ou tem uma cobra, tem umas cobras que ela pega presa, ela enrola e vai coxando e vai moendo tudo, vai quebrando todos os seus ossos. Há cobras letrais que ela boteia e lança seu veneno. E a pessoa ali, aonde que ela pega, o que vai acontecer? Vai parar o fígado, vai parar o coração, vai parando tudo, vai destruindo tudo. Eu já orei por pessoa, da pessoa estar com ferida, e aí o espírito da serpente se manifestar, dizendo que ele foi pago, ele foi mandado para ferir essa pessoa, que ela tinha picado essa pessoa, e ela ia matar essa pessoa e ia levar a alma dessa pessoa para o inferno. Vou falar aqui, ó, espírito de serpente, você não vai matar nada, você vai ser repreendido em nome de Jesus. Orar pela pessoa, repreender aquele mal, repreender aquela obra diabólica, e a pessoa será daquela ferida. Irmãos, há muitas coisas. Então o mundo espiritual ele existe, e o mundo espiritual ele é muito complicado. Alguém vai ler para lá e ler para cá. Quando você fala no espírito da serpente, quem que enganou Eva? Não foi a serpente? Foi o diabo. E o que é o espírito da serpente? Não é o diabo? É o diabo. Agora, o diabo é diabo. Ele não é... lá no lugar lá, ele se manifesta, ele diz que é o fulano. Lá no outro lugar, ele diz que é o Bertano. Mas o mesmo diabo... Por que diz o apelido? Eu não gosto muito de chamar as pessoas por apelido, porque o apelido não é de Deus.
O que Deus falou para Jacó? Jacó, eu te chamei, escolhi, te chamei pelo seu nome. Você é meu. Isaías, Deus falou com ele que ele era o escolhido e chamado antes dele nascer. Deus já tinha chamado ele pelo seu nome. Isaías. Então Deus é o que dá o nome. Vamos supor, estou aqui com Israel. Então, quem que deu o nome para ti? Foi Deus. Então, quando troca o nome, é um outro que vem querendo mudar aquilo que Deus nos colocou. Então, o diabo ele é cheio de apelido. O diabo ele é o assessor dos apelidos, ele é o contemplado pelos apelidos. Porque no lugar ele é conhecido por fulano de tal, no outro lugar ele é conhecido por Bertano, no outro lugar, em cada lugar que ele se manifesta, ele dá um nome. Mas o nome dele mesmo, na verdade, é diabo. Mas só que quando ele se enrola, ele vem como uma serpente, a função dele é dessa forma. É dessa forma. Nós vemos que no mundo espiritual muitas coisas que tem que no nosso mundo físico também tem no mundo espiritual. Tem espírito de touro, que é aquele que sai dando cabeçada em todo mundo. E quando fala touro, fala força, potência. Espírito de leão, espírito de dragão, espírito de serpente, espírito de escorpião. Quando a palavra de Deus fala sobre essas palavras, quando a Bíblia fala assim, pisar escorpião e a serpente, está dizendo pisar aos demônios e aos demônios. Pisar Satanás e os demônios e os demais. E não farás dano algum. Por quê? Porque se você estiver... Você pode notar, irmãos, se você tiver o sangue de Jesus dentro de você, se você tiver ajetado o sangue de Jesus na tua alma, Satanás, se ele lhe picar você está com antiveneno. Você vê, no mundo animal, não vão comparar o ser humano com o animal, mas no mundo animal tem um tipo de animal que vive das serpentes. Ele elimina as serpentes. As serpentes boteia ele, mesma coisa que nada. Por quê? Porque ele é imune. Ele é imune a veneno. E assim que nós que estamos agitados, que o sangue de Jesus está sobre nós estamos imunes ao veneno de Satanás. Ele é comparado com o quê? Com o passarinheiro. Em alguns lugares ele é comparado com as aves da escuridão. Tem outros lugares que a Bíblia fala que ele é os animais das trevas. Alguns lugares é comparado com os chacais. Tem alguns lugares que falam sobre os chacais. E quando está falando sobre esses chacais, não é os cachorros. Ou em alguns lugares ele é considerado como porco. Em outro lugar ele é comparado como cão. Cão também é cachorro. Chacais é cachorro. Na Bíblia tem alguns lugares também que ele é comparado como lobo. Devorador. O que é devorador? Destruidor. O que é um lobo? Ele pega a sua presa e ele destrói. Ele devora a presa. O leão, ele devora, ele deslacera tudo. O jacaré pega a presa, deslacera. E no mundo espiritual tem o espírito de jacaré. Eles conhecem lá por pai jacaré, no mundo das trevas. No mundo do satanismo é o pai jacaré. Irmão, Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir e enganar. Por isso nós temos que estarmos buscando de Deus, para que nós viemos conhecer e sentir o que é a luz de Deus e fugir daquilo que não é de Deus.
Quantas pessoas, irmãos, que ele era bem sucedido na vida e passou e perdendo e virar em nada. Quantas pessoas que ao vezes tinha mercado, carreta, carro, caminhão, ele tinha uma vida boa e o mundo espiritual tomou conta da vida dele, a maldição espiritual tomou conta da vida dele. Você sabe que jeito que ele morreu? Ele morreu às mínguas. Morreu aos mingos. Quantas pessoas que virou morar nas ruas, às vezes tem um comércio grande e depois ficar pedindo até moeda para beber cachaça nos bares. Quem sabe que eu estou falando com alguém e alguém já conheceu pessoa dessa forma, que aconteceu isso. O mundo espiritual, ele existe e é complicado. E por isso nós temos que orar a Deus, para que Deus venha nos livrar de toda essa treva. Que o Senhor venha iluminar nosso caminho, que o Senhor venha iluminar nossa mente, o nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Eu sempre falo, tem pessoas que ele chega, quando ele vai em algum lugar, se manifesta uma pessoa endemoniada lá e começa a falar e ele fica valente, ele é herói. Mas ali ele está vendo e alguém está ali. Mas quando ele sai dali, o diabo já está aprontando para ele lá na frente as laçadas e daqui a pouco ele está caído, está tramado. Porque, irmãos, ali a pessoa está vendo uma pessoa que está endemoniada, mas depois que saiu dali a pessoa não está vendo nem a pessoa e nem o que estava na pessoa. Ele é espírito, mas ele vai bater contra essa pessoa. Há quantas pessoas que chega, vai lá num lugar lá, expulsa o demônio lá da pessoa lá, ele expulsou da pessoa e depois aquele vereta nas costas dele, aonde ele vai, o bichão está nas costas dele. E ele não está percebendo, e você vai falar, não, eu expulsou lá, mas está nas costas dele. Eu já vi obreiro mexer com tanto demônio e depois eu olhar na cara dele, ele já está com o demônio nas costas, já está carregando toda a patota. Irmãos, é aquilo que eu sempre falo, o mundo espiritual é muito complicado, irmãos. E a pessoa que para desafiar isso tem que ter uma preparação muito grande com Deus. Ele tem que ter uma preparação, um chamado de Deus na sua vida, e tem que vigiar muito, orar muito, clamar muito por Deus, pedir muita proteção de Deus. Graças a Deus, Deus está me dando conhecimento. Ultimamente Deus está me dando conhecimento. Mas não é fácil não, irmãos. Já teve vezes que eu já falei para Jesus, Jesus, segura minha mente e segura eu também, porque está difícil enfrentar. Eu lembro uma certa vez que eu estava no lugar, eu escutei uma gargalhada muito complicada, uma gargalhada. E eu falei para uma pessoa, a pessoa depois foi entender, parece que até que eu estava meio louco. Mas a partir daquele dia que eu ouvi essa gargalhada, eu não tive mais paz. O diabo aprontava de toda forma contra a minha vida. Calúnia, defamação, perseguição. Irmãos, e aí o negócio foi feroz. Você quer ver o seu inimigo? Quem quer o seu inimigo? Não faça a vontade dele. Você quer ver quem é seu inimigo? Bata de frente com ele. Aí você vai ver. Às vezes o cara está sendo seu amigo, mas até quando ele está tirando proveito de você. Deus, a hora que você falar, não, a partir de hoje, acabou, fechou as portas, não tem mais proveito para cima de mim. Se todo dia que ele está precisando de você, bate a mão nas suas costas, você, não, pode levar, vá. Não esquenta a cabeça. Mas o dia que você dizer um não, aí ele vai virar a pá com você. Aí você vai ver se ele era seu amigo ou se era seu inimigo. Porque aquele que é amigo sempre vai ser amigo, e aquele que é inimigo, ele vai se fingir de amigo, mas não é amigo, irmãos.
Amigo é aquele que sofre junto com a pessoa. Se você não tem, fala não tem problema, nossa amizade é a mesma, né? E a hora, talvez você até meio se irrita com ele fala, não, você se irritou comigo, mas você é meu amigo. Eu não abro mão, você é meu amigo, nós somos amigos. Eu estou te entendendo, você está passando por uma situação difícil, eu estou te entendendo, mas você é meu amigo, fique tranquilo, fique em paz. Amém? Que Deus os abençoe a você e até aqui. Que Deus os abençoe. Quero dizer para você que amanhã não tem a live. Amém? Amanhã não tem a live. Amanhã não farei a live. Mas segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, estarei aqui de novo. Que Deus os abençoe a você. Vamos se apegar com Deus. Vamos orar a Deus. Vamos entregar nossa família na mão de Deus. O mundo, né, é complicado. É só Deus para nos guardar. Eu falo no mundo geral. O mundo aqui, o físico, né, nós vemos que só Deus para ter misericórdia de nós, né? Muitas vezes é prova, é tantas coisas, né? Mas Deus é bom. Vamos estar orando para que Deus venha estar nos abençoando, abençoando nossa família, te abençoando você, meu irmão, abençoando a sua vida, minha irmã, né? Em nome de Jesus. Bem, meus queridos, amados irmãos, eu tenho um canal no YouTube, convido você para se inscrever no meu canal. Mas como que eu faço, missionário Luiz Carlos? Clica no YouTube, escreve Luiz Carlos de Barra do Tour, vai aparecer o meu canal e você se inscreva, que é muito importante. E que Deus te abençoe. Ah, não esqueça de apertar o sininho da notificação. Ok? Dá lá seu joinha, deixa seu comentário também, que Deus nos abençoe, que isso também vai nos ajudar. Amém? Então é até aqui, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. E aqui eu me despeço na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Jesus é bom, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus, Ele é o Salvador da nossa alma. Abraça com Jesus e não sorta dele. Sirva Jesus de todo o seu coração e não negue o seu nome. Porque Jesus é maravilhoso. Deus os abençoe e fique todo na paz do Senhor Jesus. Amém.